tenho relação dada em diagramas, 4 exemplos distintos. Conjunto A, tem os elementos 1, 4, 7. Conjunto B, 0, 3, 12, 15, 21 e 24. De onde sai a relação domínio? Onde chega essa relação contradomínio? Os elementos que recebem essa relação, que são resultado da conta, formam um conjunto imagem. Então, essa primeira relação que a gente tem aqui, y é igual a 3x. Então, coloquei 3 vezes 1, 3, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 7, 21. Todos os elementos do meu domínio estão se relacionando com algum elemento do contradomínio. E apenas uma relação. Então, aqui eu tenho uma função. Segundo exemplo, eu tenho meu domínio, menos 2, 0, 2, 5, e eu tenho o contradomínio, 0, 2, 5, 10, 20. A função dada, a lei dada é y igual a x. Então, o menos 2 não tem relação do lado de cá, 0, 2 e 5. Então, nesse caso, aqui no que a gente chama de domínio, não tem um elemento que não está se relacionando com ninguém no segundo conjunto, que é o contradomínio. Então, nesse caso aqui, não é função. Por que não é função? Tem um elemento que não tem correspondente no contradomínio. Próximo exemplo. Menos 3, menos 1, 1, 3. E o de lá, 1, 3, 6, 9. Então a função dada, a lei dada é y igual a x ao quadrado. Então menos 3 ao quadrado, 9. Menos 1 ao quadrado, 1. 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9. Todos os elementos deste meu conjunto têm uma relação no segundo conjunto. E cada elemento tem apenas uma relação do lado de lá. Então aqui eu tenho o que a gente caracteriza como função. E o último exemplo. O primeiro conjunto, 16 e 81. O segundo conjunto, menos 2, 2, 3 e menos 3. A lei foi dada mais ou menos a raiz quarta de x. Então, colocando o 16, raiz quarta de 16 dá 2 e menos 2. A raiz quarta de 81 dá 3 e menos 3. Então, observa que aqui de onde parte a minha relação, todo mundo está se relacionando no segundo conjunto. Mas duas relações, bastava que um tivesse fazendo mais de uma relação, isso já caracteriza que não é função. Se eu tenho um retângulo, a gente conhecendo base e altura, eu chamei de B e de A, e diagonal P. Como é que eu calculo a área de retângulo? Só fazer a multiplicação da base vezes a altura. Então é esse valor vezes esse. O que é perímetro? É soma de todos os lados. Nesse caso, o retângulo, 4 lados. Então é B mais A mais B, porque são iguais, e mais A de novo. Se eu tenho A mais A, eu tenho 2A. Se eu tenho B mais B, eu tenho 2B. E a diagonal, como é que sai a diagonal ali? Teorema de Pitágoras. Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado, por que hipotenusa? É oposto ao ângulo reto. Então a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Né? Então esse expoente 2, para ele sumir depois, a gente tem que tirar a raiz quadrada. Então eu vou levar ao quadrado, eu levo ao quadrado, somo os dois e depois extrai a raiz. Qual é a diferença de um número racional para um número irracional? Os racionais são aqueles que a gente consegue colocar em forma de fração. Lembrando que fração de denominador não pode ser zero, então tem que ser diferente de zero. E um número irracional é aquele que tem representação decimal infinita e não periódica. Né? Porque se for dízima periódica, entra nos racionais. E aqui 2 exemplos básicos. Raiz de 2, 1,4, 1,42, 1,3, 5,6. Infinitas casas, não tem período.
raiz de 3, 1,732025, infinitas casas decimais. Então, diferença de racional, eu consigo escrever em forma de fração. Irracional, infinitas casas decimais e não tem período.